Eu estou falando do mineiro mais piauiense do estado, do Brasil, o nosso querido Tuxê. Você viu aí? Rapaz, aí é a concorrência que saiu do ar. Na hora que eu falei Tuxê, a concorrência saiu do ar. Pronto, agora pode voltar mesmo o áudio normal. Anunciamos o Tuxê. Tássio Cruz. Nós falamos aqui sobre o ICMS. Você que está nos acompanhando tem visto o Jornal Dia News tratar desse assunto diariamente. A gente tem tratado disso porque mexe diretamente com o bolso do consumidor. Agora, Tássio, tinha aquela polêmica em torno dos governadores mandarem para as suas assembleias legislativas o projeto de redução do ICMS, manda, não manda, tem compensação, não tem compensação, tem reunião com representantes do governo federal e governadores, mediada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e agora a governadora Regina mandou na quinta para a Assembleia aqui, só que os governadores acionaram o Supremo, Tássio. Boa tarde, seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos. É verdade, Douglas, a governadora Regina Souza e mais 10 governadores acionaram a ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Ministra Rosa Weber, relatora do processo que julga a constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade quanto à Lei 194, que regulamentou, que unificou em todo o território nacional a alíquota do ICMS em 18%. E os governadores, Douglas, esses 11 governadores, por meio do Colégio Nacional de Procuradores, entraram ontem com esse pedido junto à ministra Rosa Weber, e eles pedem, Douglas e amigos de casa, que a ministra reconsidere, Douglas, uma posição que ela tomou na semana passada, que ela estipulou o rito abreviado. Mais ou menos explicando rapidamente o juridiquês para o amigo de casa. Com o rito abreviado, qualquer decisão que a ministra tomasse deveria ser tomada em colegiado, no plenário do STF. E esses governadores pedem que a ministra Rosa Weber, ao não acatar essa decisão, ela possa conceder uma liminar para esses governadores e reavaliando e, como eu disse, reconsiderando, é o que eles pedem, a reconsideração parcial desse despacho da ministra Rosa Weber. Os governadores querem que, como nós já explicamos anteriormente, que seja reconsiderado esse ponto que unifica o ICMS de todos os estados, e uma peça muito bem escrita pelo Colegiado Nacional de Procuradores Estaduais, e ela coloca, Douglas, que é uma intervenção ao federalismo que nunca ocorreu no Brasil. A peça ela faz duras críticas à Lei 194, a essa decisão que foi aprovada no Congresso, e pede que a ministra Rosa Weber reconsidere essa posição para, a partir daí, conceder essa liminar aos estados. Hoje, Douglas, pela tarde, o ministro da Economia se encontrará com os ministros do STF, com o ministro Gilmar Mendes, e o Guedes tentando ali contornar essa situação, mas é mais um capítulo nessa situação do ICMS, dessa vez os governadores indo até o STF. Os estados, Douglas, a gente tem a lista aqui, foram os estados do Pernambuco, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e o Distrito Federal. Esses estados todos assinam esse documento. Quem quiser acompanhar o documento na íntegra, a gente tem ele à disposição no portal Dia para ler a peça na íntegra, para fazer a sua interpretação. Mas, como eu disse, eles criticam o intervencionismo sem precedentes, é o termo que eles usam no documento, e colocam, principalmente, Douglas, que a União Federal, nos demais entes subnacionais, por meio de desonerações tributárias heterônomas, em ofensa às regras de repartição de competências da Constituição Federal, ou seja,
No documento, eles alegam que essa decisão da União fere o Pacto Federativo e prejudica os estados. A gente já explicou aqui outras vezes. A expectativa, por exemplo, do Piauí é perder cerca de 750 milhões de reais somente nesse segundo semestre de 2022. E os governadores temem também que essa decisão afete duramente os municípios, já que os municípios recebem 25% de todo o recolhimento do ICMS na coparticipação. Ou seja, é mais um episódio jurídico dessa batalha. Aqui no estado, a expectativa é que terça-feira esse projeto seja votado na Assembleia Legislativa do Piauí e aprovado, o projeto de lei que reduz de 31% para 18% a alíquota, e os governadores, ao não ter um posicionamento do STF, entraram com esse pedido junto à ministra Rosa Weber, que é a relatora dessa matéria. Bem objetivamente, para a gente só fechar essa questão com o nosso telespectador. Eles querem a anulação desse pedido do governo federal, é isso? Isso, eles querem, e para que ocorra esse pedido, como eu disse, essa espécie de rito abreviado que a ministra Rosa Weber adotou precisa ser parcialmente reconsiderado. E aí ela poderia, a partir daí, conceder uma decisão monocrática, uma decisão liminar para esses governadores até que o mérito seja analisado. Mas nesse caso, Tássio, seria uma liminar para que os governadores baixassem a tarifa de acordo com suas realidades? Isso, para que os governos estaduais tivessem autonomia para legislar a respeito dessa matéria. E a partir daí, dessa liminar, a decisão ser tomada no colegiado do STF, né, no pleno do STF. Então, o que os governadores querem é que, a partir dessa decisão, se tenha uma decisão liminar para os estados. Então, 10 estados e o Distrito Federal tomando essa medida hoje. É a novidade, o documento foi feito ontem e hoje pela manhã a informação surgindo em Brasília. Vamos aguardar essa reunião do ministro Guedes com o ministro Gilmar Mendes e ver os desdobramentos, quais serão os próximos passos dessa situação envolvendo o ICMS nacionalmente. Pergunta que eu faço a você, Tássio, é a mesma pergunta que o nosso telespectador se faz agora. O ICMS, ele é um imposto federal ou estadual? O ICMS é um imposto federal e tem também o imposto estadual. O ICMS, o que eles querem é que seja a autonomia, Douglas, para os estados legislar sobre o ICMS estadual. Pois eu acho que essa discussão, a discussão que os estados, porque tem aquela chamada causa perdida, né? Que a gente sabe que não vai, essa eu não acho tão perdida assim não, acho que vai, digamos, vai dar debate, né? Agora, se o Supremo Tribunal Federal, mesmo de forma monocrática, através da ministra Rosa Weber, conceder o pedido dos estados, aí vai para a Assembleia, volta com o projeto, se discute novamente qual é o percentual de redução, enfim, é uma confusão, mas, bom, o que você precisa saber é isso que o Tássio acabou de informar aqui. Vamos aguardar o posicionamento do ministro da Economia, depois da reunião, e também esperar a decisão da ministra Rosa Weber, porque são 3 etapas de decisão no Supremo Tribunal Federal. Você tem a decisão monocrática, quando um ministro decide isoladamente. Provisoriamente, né? E provisoriamente. Você tem a decisão da turma, são 2 turmas. E aí são 2 turmas de 5 ministros, cada um, que o presidente está fora. E aí você tem a última instância, que é o colegiado de 11 ministros. E aí, via de regra, essas decisões tomadas pelo colegiado são decisões que têm repercussão geral. O que quer dizer? São decisões que, a partir daquele momento, não há como qualquer outra instância da justiça decidir sobre aquele assunto de forma diferente. A informação, Douglas, de bastidor que chega de Brasília, que a gente lê nos portais nacionais, é que o STF não quer se envolver muito nessa briga em ano eleitoral. Mas tem que decidir, né, Tássio? O STF tem adotado uma postura mais passiva contra isso para evitar um desgaste tanto de um lado como o outro. Mas, como você disse, é inevitável que em algum momento uma corte superior, ela vai ter que decidir, desagradando gregos ou troianos, governadores ou presidente da República, ela vai ter que decidir. Então o STF está nessa disputa. E eu preciso destacar que no dia 1º de julho começou o recesso judiciário do STF. Então
Vai ser de um ministro plantonista. Isso, teria que ser o ministro plantonista e o colegiado não deve se reunir. Se você resolve um problema na fase de conciliação e mediação, ainda assim você não tem todas as partes satisfeitas, então o juiz está habituado, é a profissão dele, é o que ele faz, que é exatamente decidir e desagradar uma das partes. A questão é essa. Tássio Cruz, agora falando de política, tem novidades sobre os famosos showmícios? Tem novidade, Douglas. O Ministério Público Eleitoral emitiu um documento alertando aos piauienses, alertando aos eleitores do Piauí sobre, e principalmente partidos também, sobre a possibilidade a não possibilidade, a impossibilidade de realização de showmícios, uma prática que é proibida, em todo o território nacional, e o órgão emitiu esse comunicado proibindo, Douglas, alertando para a prática que é um crime, em campanha showmício já foi abolido em um crime, e essa recomendação do Ministério Público fazendo esse alerta, o documento assinado pelo Procurador Regional Marco Túlio Lustosa, do Ministério Público Eleitoral. Também, quem quiser mais detalhes sobre esse documento, só acessar o portal Dia, que está lá na íntegra. Mas esse alerta, Douglas, dos showmícios no Piauí. Obrigado, Tássio. Daqui a pouco você volta na Política do Dia. Obrigado pelas informações. Você tem um spoiler aí? Temos um spoiler importante. Vamos falar sobre adesões dos dois lados, viu? Tem gente pulando a cerca dos dois lados. Rapaz, mas não tem jeito não. Essa disputa tá boa, hein? Tá boa pro telespectador, tá boa pro jornalismo. Obrigado, Tássio. Já já. Até já. Já já você volta. Tem gente